pessoal, tudo bom? Desculpa que esse pequeno atraso, mas vamos começar com a nossa live. Bem-vindo a todos. Eu sou a Samantha Aride, sou fundadora da Koine Ética Social e Cultura Organizacional e a gente está aqui para falar dessa última parte da nossa live, da nossa série O Mundo ao Redor, que é a China. É um assunto bastante complexo, né? A China agora está na pauta, né? O pivô de grandes debates. Ela tem toda a questão do coronavírus, mas essa semana teve problema com a Índia, está com problemas de relacionamento com os Estados Unidos. A gente não sabe muito bem o que acontece na China, a gente desconfia da China, tem pé atrás e etc. Então, vamos tentar abarcar, a história dela é muito longa, então vou tentar puxar para as coisas que são mais relevantes. E quando a gente fala de China, é até difícil fazer aquela introduçãozinha que eu costumo fazer, né, sobre o princípio personalista, né, de valorizar e promover, né, respeitar o valor de pessoa do outro, falar do bem comum, falar de deveres e direitos, falar de dignidade humana. Então, essa introdução hoje eu vou passar por cima porque eu acho que com relação à China, infelizmente, há um certo atraso em todos esses pontos. Bom, vamos começar com a história, como eu gosto de fazer, né, para fazer um repasso, né, porque a história da China, como vocês sabem, ela é milenar, né, mesmo. O primeiro fóssil, não foi o primeiro fóssil encontrado, mas o primeiro fóssil que tem umas características mais assim, de acordo com o que se concebe do homem moderno, foi encontrado e foi datado de 400 mil anos antes de Cristo. Então, vocês podem perceber que, de fato, é um continente bastante antigo. E esses 400 mil anos antes de Cristo, foram encontradas ferramentas, né, de guerra, vestígios de que havia arroz, já naquela época já havia plantação de arroz. Então, foi encontrado uma espécie assim, minimamente desenvolvido, né? Então, realmente é uma história longa, né? Esse fóssil que foi encontrado é chamado Homem de Pequim. Então, quando vocês escutarem falar, ele tem essa antiguidade, né? Então, a China, normalmente, ela é dividida em 3 períodos, né? A China Antiga, a China Imperial e a China Moderna. Então, a China Antiga, ela tem toda a história dela não é certa, né? Mesmo porque ela data de 2800 a.C., né? Até 1700 a.C. Então, tem muito de mitologia chinesa aí, tem histórias, lendas, mito, rituais. Então, não se sabe ao certo exatamente o que seria verdade e o que não seria verdade. E teve nessa época, na China Antiga, 3 dinastias, né, maiores, né, que foram até o ano mais ou menos 240, 245 a.C., essas 3 dinastias. Então, aí começa a China Imperial. A China Imperial é aquela que a gente mais conhece, porque tem uma dinastia atrás da outra, né? Assim, é muita dinastia, né? Muita família se sucedendo no poder, né? Ao todo são 17 dinastias e tem alguns intervalos de outras conformações de reinos e tal, mas praticamente são dinastias. E a gente tem a China Moderna, que é essa que a gente conhece, né? Que vai até a República, né? Começa em 912, né? E aí tem a República da China, né? Que começa nesse período, até a que a gente conhece hoje, a República Popular da China, que é a que está agora no poder, né? Então, o Estado chinês, enquanto Estado, essa conformação de Estado que a gente estudou na sociedade política da primeira série, né, de reflexões sobre a sociedade, então essa conformação de Estado, ela é recente, né, 1912.
E aí houve essas duas, durante esse século, né, houve essas duas partes, né, primeiro a República da China e depois a República Popular da China, que é a que está atualmente. Bom, quando você vai olhar a história da China moderna, a gente vê que tem vários conflitos com o Japão, né, as guerras sino-japonesas e muita coisa. Então, quando houve a Segunda Guerra Mundial e a China foi declarada uma das, quer dizer, a China era considerada uma das maiores potências que tinham vencido a guerra, no fundo ela venceu essa guerra particular dela contra os japoneses, né, na Segunda Guerra Mundial. Então é marcada por muitos conflitos desse tipo, até a Segunda Guerra, né. Então, em 1921, foi fundado o Partido Popular da China, né, o Partido Comunista. Então, ele é bastante antigo, né, o partido que está atualmente lá. O partido, porque não tem outro, né, é o partido. E tinha, né, quando ele surgiu, tinha esse partido democrático, né, na China. Então, é recente, né, a criação desse partido comunista, que é o que está aí até agora. Em 1949, foi quando esse partido comunista conseguiu tomar o poder e o partido que era mais conservador, mais democrático, de cunho mais assim, de economia liberal, então eles se refugiaram em Taiwan, o presidente, né, com o apoio dos Estados Unidos, e aí o Partido Comunista começou a começou a mudar um pouco a configuração. Bom, a China, quer dizer, ela faz parte da ONU, né? Quando a gente olha assim com uma fotografia atual, a gente fala como é possível que esse país esteja na ONU. Afinal de contas, a ONU tem a Carta dos Direitos Humanos, né, que foi promulgada depois da Segunda Guerra, prega, né, esses direitos humanos, luta contra uma série de coisas no qual a China digamos assim, o oposto, né, como a gente vai ver. Mas ela entrou na União Soviética exatamente depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945. A China é um dos países fundadores da Organização das Nações Unidas. Ela entrou como um dos 5 maiores países que foram vencedores da Segunda Guerra. Os outros foram os Estados Unidos, a Rússia, a China, a França e o Reino Unido, né? Esses são os 5 países, as 5 potências que ganharam a Segunda Guerra, e são essas 5 potências que estão no governo de segurança da ONU como países permanentes, né? Depois você tem outros 10 países que compõem também esse Conselho de Segurança, mas eles são eleitos de 2 em 2 anos, então eles são rotativos. Mas tem esses 5 que sempre permanecem, né, nas Nações Unidas, né? Então, por isso é que ela está lá dentro, né? É uma questão antiga, né, de quando ela tinha esse cunho mais liberal e era mais conservadora, mais democrática, né? Tanto que daí a gente pode entender por que os Estados Unidos também fez um plano Marshall, que não tinha esse nome, mas um plano de recuperação para a China, financeira, depois da Segunda Guerra, porque a China tinha esse corte um pouco mais alinhado com os valores ocidentais, né? Se a gente pode falar assim, né? É meio rude falar dessa forma, mas para a gente se entender, é isso, né? Então, em 1949, então esse foi quando o Partido Comunista, né, da China tomou o poder, né, no lugar do Partido Nacionalista, que foi para Taiwan. E aí foi aí que começaram a ter toda a implementação do comunismo, né, da ideologia comunista dentro do país, né. Em 66, teve o que a gente conhece, né, por Revolução Cultural Chinesa, que era, na verdade, a implementação da ideologia comunista em vários âmbitos. A gente lembra
também bastante, né, quer dizer, aqui é essa época do Mao Tse Tung, né, 1949, e a esposa dele, que a gente se chama Madame Mao, né, ela teve um papel bastante preponderante, principalmente no que diz respeito às artes, à comunicação e propaganda do governo. Era toda uma revolução cultural, mas de maneira de se comportar politicamente ali naquele país com relação aos seus cidadãos. E em 66, também com essa revolução cultural, o que se procurava era neutralizar pessoas que dentro do Partido Comunista não estavam muito contentes com essa radicalidade, né, na implementação do comunismo. Então foi uma maneira que eles tiveram de abafar essas vozes, né, dissidentes dentro do seu governo, né. Bom, então o que aconteceu? Em 1971, a ONU reconheceu, através de uma resolução 2200 e alguma coisa, o número da resolução, que a China oficial era aquela que era governada pelo Partido Comunista Chinês, né? Então, a República Popular da China, que é essa agora, né, ela foi aceita pela ONU como verdadeira, na China verdadeira, e portanto Taiwan saiu, né? Porque quem estava na ONU era Taiwan, né? Que foram os democratas que saíram da China e se refugiaram em Taiwan. Então quem estava até 71 dentro da ONU era a parte democrata, dos democratas. E aí quando entrou a China, a República Popular da China, então Taiwan se retirou. E vários anos se passaram até que Taiwan começou de novo a fazer seus pedidos para entrar na ONU. Mas o que a gente sabe é que se a China chega num lugar em que está Taiwan, então a China não entra. Política dela. Vou dar um exemplo para vocês. O Brasil tem relações diplomáticas com a China. Portanto, nós somos proibidos de ter relações diplomáticas com Taiwan. Nós não temos. Porque se a gente aceita Taiwan, a China se retira. E a China é um parceiro comercial bastante forte. Então isso é uma tristeza, é uma tristeza mesmo. E a gente pode ver aí qual é o perfil, né, da China. Depois tem a China, em 1979, a China tem umas decisões que, na minha opinião, são um pouco bizarras, umas leis, né? Então, em 1979, ela promulgou uma lei que era a lei do filho único, né? Então, como a população da China é muito numerosa, como a gente sabe, e claro, o governo não dava conta, né, de chegar a todas essas pessoas, né, ou fazer políticas que conseguissem, ou reformas que conseguissem melhorar a situação do país. Então eles lançaram essa lei. Então era proibido ter mais de um filho, né? Então se você tivesse mais de um filho, o que acontecia é que você ser multado severamente, né? Quer dizer, um dinheiro que ninguém poderia pagar, porque a maior parte da população da China é pobre. Então eles colocaram essa lei, mas depois eles revogaram essa lei, né? Mais pra frente, agora recentemente, porque, claro, o país começou a ficar mais envelhecido. O que acontece num país mais envelhecido? Além de que você tem mais gastos com a previdência, você tem também problemas na mão de obra. Então aí eles revogaram essa lei e aí fizeram a lei que você pode ter no máximo até 2 filhos. Eu fico pensando como pode o Estado invadir a privacidade da família. Quem tem que definir o número de filhos que quer ter é o casal, não é o Estado, né? Então a gente pode ver assim a problemática dessa situação na China. Então até hoje ela continua com apenas um partido, né, que é esse partido comunista chinês, e até pouco tempo atrás, né, relativamente, ainda tinha ali um país, o Partido Nacionalista, mas chegou um momento que ela expulsou mesmo, né, esse Partido Nacionalista, que ficou só agora em Taiwan, e a China só tem esse partido agora. A China se considera
um país democrático. Como que ela exerce essa democracia? É consultiva. Então ela consulta o povo, a princípio. Ela consulta o povo para fazer ali suas políticas, né? Então essa é a maneira que ela acha que ela é democrática. Mas sempre é o mesmo partido que está lá, né? Não muda. Então não muda a linha, não muda... Continua sendo, no fundo, um país comunista, né? Com um verniz democrático. Mas quando você vai a fundo, vai lá dentro, você vai ver que não tem nada de democrático lá dentro. Desculpa, viu? Eu tive uma oscilação aqui na internet da minha casa. Bom, então a gente estava falando sobre o protesto na Praça da Paz Celestial, né, em Pequim, né, que foi em 1989, eram protestos pacíficos, né, eram estudantes, na verdade, né, eram os intelectuais, né, que estavam ali protestando contra a dureza do governo, né, e só um adendo, quer dizer, esses intelectuais, eles foram reprimidos, né, quando assumiu o Partido Comunista, foram reprimidos porque, claro, quando você quer dominar, né, manipular os cidadãos do seu país, a primeira coisa que você faz é cortar os intelectuais, né? Então teve uma época que, na verdade, deixou de existir universidade na China, entre que os intelectuais foram mortos e também porque a universidade, né, a instrução, uma educação superior era uma ameaça, né, ao Partido Comunista. Então durante muito tempo não teve. Mas em 89 já tinha, então esses estudantes foram para a rua, protestaram, protestos pacíficos. Junto a eles também tinham trabalhadores que não estavam contentes, né, com a maneira, né, como o governo estava levando o país, e eram pacíficos. Então vocês lembram daquela... Mas teve, quer dizer, o governo colocou tanques na rua, né, para poder suprimir, né, as manifestações. E você lembra daquela imagem que é muito emblemática, daquele estudante jovem que enfrentou, né, um tanque de guerra sozinho. E o que aconteceu foi o seguinte, ele só não foi morto porque a Associated Press, eu acho, um jornalista, ele gravou, isso daí foi pro mundo, né? Então, então ele não puderam matar, né, o menino lá. Mas ele ficou conhecido como rebelde desconhecido, porque ninguém sabe quem ele é nem onde ele está agora, né? Porque, claro, ele teve que fugir, né, da China, então ninguém sabe nada sobre ele, né? Bom, então, como eu falei, em 1971 saiu Taiwan da ONU, né? Bom, em 1997, Hong Kong era colônia, né, inglesa, e Macau era a colônia de Portugal. Então, em 1997, Hong Kong foi devolvido para a China, e Hong Kong é um território autônomo da China. Então, recentemente, acho que eu falei isso em outra live, teve aí um problema, porque, claro, em Hong Kong, né, tudo que eles não querem é depender da China. Então, claro, tem movimentos separatistas, tem manifestações. Então, Pequim quis, né, que o Congresso de Hong Kong aprovasse uma lei que proibisse esses tipos de manifestações, né? E depois de muitas idas e vindas, o Congresso aceitou, mas até agora está sendo criticado, né? Quer dizer, o Reino Unido criticou, depois os Estados Unidos criticou, tentaram fazer com que não fosse aprovado, foi aprovado e agora estão voltando a esse assunto, questionando a legitimidade dessa atuação de Pequim em Hong Kong. E depois Macau, no ano seguinte, foi devolvido também, em 1998, foi devolvido para a China, né? Também é um território autônomo chinês, né? Depende, mas não tem a soberania de um país, evidentemente porque depende da China, mas tem todo um acordo ali para eles manterem a sua autonomia. Bom, então agora essa é uma breve história, bem breve, da China. Então a China sempre foi bélica também, foi de conquistas, é milenar,
tem umas tradições aí bastante arraigadas, né, também em termos de religião e tudo, e tem essa questão do Partido Comunista, né, de fato a China é um país comunista, só que é uma potência econômica, né, a Rússia também já foi em seu período, mas a China ela tem um verniz, né, de democracia e um verniz de economia liberal, né, mas que na verdade não é bem assim. Bom, então eu queria falar para vocês agora sobre as organizações internacionais das quais a China faz parte, né? Então eu já falei da ONU, ela faz parte do Conselho de Segurança, ela faz parte da Assembleia Geral da ONU, como todos os países que são membros, mas além disso, por conta dela ser uma das 5 potências, né, que ganhou a Segunda Guerra Mundial, ela é membro permanente do Conselho de Segurança. Então o Conselho de Segurança ele dá pauta, né, as pautas importantes, e quem é membro permanente, né, do Conselho de Segurança tem direito ao veto, né, veto de medidas que são propostas. Então, para ser aprovada uma medida no Conselho de Segurança, são 15 membros, né, 5 que são permanentes e depois outros 10 que tem são eleições e tem um mandato de 2 anos. Né? Então, para ser aprovada uma medida, você tem que 9 países dos 15 têm que votar a favor. Mas os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU têm que votar em unanimidade, ou seja, se um país dos 5, né, que são do Conselho de Segurança da ONU, vota contra, então você tem o veto daquela resolução. Então é um poder bastante grande, né, que está aí nas mãos dos Estados Unidos, da China, da Rússia, da França e do Reino Unido. Essa conformação do Conselho de Segurança da ONU está sendo bastante criticada, porque evidentemente nem o Reino Unido nem a França são potências mundiais, né? Ganharam a Segunda Guerra, eram naquela época, mas agora já não são. Então tem vários senões aí com relação à composição desse Conselho de Segurança, mas ainda está assim no campo das ideias. Bom, para vocês terem uma ideia, só um exemplo, né? Quer dizer, a China, ela, na verdade, ela teve poucos vetos, né? Ela tem todo esse poder na mão, mas ela vetou 2 ou 3, né? Até o momento, desde o começo que ela está lá, né? Resoluções. Os Estados Unidos e a Rússia vetaram várias, né? E os Estados Unidos, por exemplo, né? Ele veta no Conselho de Segurança assuntos ligados a Israel, né? Ele protege Israel e protege também toda a política, né, e a economia de Israel, né? Então, quando vai contra os interesses de Israel, ele vota contra, né? Então, é um poder bastante grande, né, que esses países que são membros permanentes têm na condução dos trabalhos da ONU de refletir, tá? Vocês refletirem, que não tenho resposta, né? Como pode ser, né? A gente olhando para a China, eu vou falar isso mais para frente, os problemas que ela tem, muitos ligados aos direitos humanos, como que ela pode estar dentro da ONU até agora, né? Com toda a sua história. Como é possível, né? É para a gente ver que o econômico fala mais alto. Não sei vocês, eu acho isso. O econômico fala mais alto porque não teria motivo para um país que não cumpre os direitos humanos e que se sabe que é assim, não são conjecturas, né? Se sabe que é assim, como é que ele está dentro da ONU? A ONU tem países que ela não deixa entrar. Pedem, mas não deixa entrar, porque não vive o básico dos direitos humanos. E a China está lá dentro, né? Ninguém vai tirar. Claro, tem 1000 acordos comerciais, né? Ela é uma potência econômica mesmo, ela é uma grande importadora, né? E ela também é uma grande exportadora, e a gente vai ver um pouquinho sobre isso também. Então ela está dentro da ONU, ela está dentro de alguns organismos da ONU, né? Também está na FAO, né? Que é sobre a agricultura, né? E alimentação. Está dentro da Unesco, que é aquela organização que das Nações Unidas para a Ciência, Educação e Cultura, né? Também está aí dentro. Ela está dentro do G20,
né, que são esses países que são que congregam ali os ministros das finanças, né, e os chefes do Banco Central para soluções econômicas, dos países mais desenvolvidos, né, os países, as economias maiores do mundo, né, são 19 mais a União Europeia, né, que compõe aí o G20. Ela faz parte do FMI, ela faz parte do Comitê de Organização das Olimpíadas, né, Comitê Internacional dos Jogos Olímpicos. É muito interessante porque ela está dentro de uma organização que chama Organização para a Proibição de Armas Químicas, né? E tem aí uma teoria da conspiração que acha que o coronavírus foi fabricado dentro de um laboratório, né? E ela está aqui dentro, né? Seria uma arma biológica, mas aqui está tudo dentro. Depois a OMS, ela também está dentro, a gente está vendo toda a confusão, né, que está dando isso. E ela entrou em 2001 na OMC, que é a Organização Internacional do Comércio, né? Ela tentou, depois de 15 anos de negociação, que ela conseguiu entrar na OMC, e ela teve que provar durante esses 15 anos, né, para os Estados Unidos e para a União Europeia que ela ia abrir a sua economia, né, para o mundo. Então, que ela ia entrar, mas tinha que ter uma economia aberta, né? Bom, digamos que ela tem, né? Mais ou menos. Se discute muito sobre a ética com que ela faz suas relações comerciais, né? Os seus relacionamentos, suas relações exteriores, né? Tem muita dúvida sobre a ética dos seus acordos. E a gente, aqui na pandemia, eu já falei aqui, não vou falar de novo, né? Já falei em outras lives, que na pandemia se viu várias coisas muito concretas com relação a isso, né? Bom, então, como são as relações exteriores da China? Então, a China, ela tem uma estratégia de investimento em países menos desenvolvidos, né? Então, por exemplo, a África. Então, a China, ela foi. Ela é o terceiro maior parceiro comercial da África, né? Ela pede para os Estados Unidos e para a França, mas ela foi e chegou lá, né? Como exportador para a África, né? E acordos comerciais. Então, o que acontece? Diante da hesitação, né, dos países ocidentais em fazer acordos comerciais com países que são muito pobres e que têm problemas de direitos humanos graves, por exemplo, como o Sudão, a China viu nisso uma oportunidade de fazer acordos comerciais, porque o território estava livre, né, de concorrência, né, está livre de concorrência. Então, o que ela faz, né? Ela apoia os movimentos de independência ao longo da história dos países da África, ela foi apoiando, né, todos esses movimentos de independência, e ela investe em infraestrutura, né? Eu vou falar depois por quê, né? Porque ela faz isso. Ela investe em infraestrutura nesses países e acaba conseguindo ter um relacionamento comercial estável com esses países que, no fundo, entre aspas, estavam disponíveis aí, né? Porque nenhum outro país no mundo queria investir. Depois tem toda a questão com o mundo árabe, né? Ela formou, né, um fórum de cooperação com o mundo árabe, né, entre a China e o mundo árabe, uma liga árabe. Então tem um campo comum aí de cooperação entre a parte cultural e a parte econômica e a América, né? Então ela é a grande parceira de Cuba agora, né? A Cuba tinha algumas coisas que ela importava dos Estados Unidos, agora ela já tem a China, né, como principal parceiro econômico. E a China, ela entrou dentro da OEA, né, a Organização dos Estados Americanos, como observadora, né, dentro da OEA. Então ela pode assistir a tudo, ela pode dar o seu parecer, embora ela não tenha voto, né? E ela entrou também dentro do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Ela entrou como financiadora, então ela injeta dinheiro no Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é o banco que faz todos os financiamentos para a região das Américas. Então, vamos dizer, ela tem bastante poder espalhado por aí, né? Então, onde outros países se retiraram, né, ela entrou, né, e viu aí uma grande oportunidade. Então, qual que é o objetivo dessa expansão, né?
desse investimento em infraestrutura, né, e tal, né? Quer dizer, aí a China, evidentemente, como qualquer país, né, na ordem econômica, não vai dar ponto sem nó, né? Ela não é Papai Noel. Mas uma primeira coisa que ela garante com todas essas, com todos esses relacionamentos, esses investimentos, é garantir o fornecimento de matéria-prima para ela, né? Ela tem uma grande necessidade de matéria-prima e, por exemplo, petróleo. Então, nessas relações, esses investimentos de infraestrutura em países que são pobres, né, que não teriam dinheiro para investir em grandes projetos de infraestrutura, então ela faz essa troca. Ela investe em infraestrutura e ela recebe a matéria-prima. Então, com essas relações comerciais, ela garante, né, as suas necessidades de matéria-prima. Depois, ela, além disso, contribuindo para o desenvolvimento desses estados, ela acaba gerando um comprador, né? Quer dizer, você tem consumidores ali daquele país, consumidores dos bens e dos serviços que a China presta. Então ela cria ali, né, os seus consumidores, né, pessoas que vão comprar os produtos chineses, né, porque se aumenta o nível econômico das pessoas que moram naquele país, eles vão ter mais poder aquisitivo para comprar, e a China, sendo o principal país nessas relações comerciais com esses países, de fato ela abocanha ali todos esses consumidores, né? E outra coisa também outra estratégia econômica dela é permitir o fluxo de tecnologia desses países para a China, né, para a economia chinesa. Então ela investe, mas tem também a contrapartida, né? Ela pede sempre algo em troca. Mas também ela também investe em países ricos, né? Então como é que ela faz? Ela, principalmente comprando ações de empresas, né, em que ela acha que são empresas relevantes, né, para ela ter ali a participação dela, né? E também com aquisições, né? Ela adquire outras empresas, né, porque daí ela pode aumentar a sua influência econômica e os laços comerciais. Então, quando a gente escuta, né, que a China está comprando o mundo, quando a gente olha a perspectiva, né, dá um pouco de receio, né? Fala, bom, realmente, né, ela tem um projeto de expansão bastante agressivo, né? De crescimento econômico, né? Ela se fala do gigante chinês, né? Cresceu economicamente em pouco espaço de tempo, não sem abusos, evidentemente, e esses problemas aparecem, né? Aparecem em forma de denúncia de ONGs, denúncias de repórteres, denúncia, né, de tudo quanto é tipo. Bom, então eu queria começar a falar dos problemas da China. Embora tenha muito mais problema do que esses que eu vou falar, mas enfim, umas pinceladas, né, pra gente pensar. Bom, primeiro, toda a situação do trabalho escravo na China. Teve aí um escândalo, né, de alguns anos atrás, que indústrias chinesas, né, tinham trabalho escravo, e eram indústrias que forneciam insumos ou faziam montagem de equipamentos para empresas, para grandes marcas, né? No total eram 80 marcas, né? Entre elas tem a Apple, tem a Microsoft, tem a Nike, Volkswagen, BMW, bom, empresas grandes que têm ali a sua indústria, a sua manufatura na China, que aliás foi assim, com essa pandemia foi um grande momento de acordar, né, para não ter um único fornecedor na sua empresa, né, porque aí causou uma série de complicações na cadeia, né, de suprimento. Então, quem sabe agora diversifica um pouco, mas o fato é que ali muitas grandes empresas fazem a sua manufatura na China porque é mais barato do que fazer no seu próprio país. E por que é mais barato? Porque lá você tem mão de obra barata, né, quando não escrava, né? Então, então o que aconteceu? Nessa denúncia, chama Foxconn, né, a empresa ali de manufatura, né? Então, a denúncia era que eles estavam empregando 80 mil muçulmanos
e era um trabalho escravo, né, evidentemente, não pagavam nada. Eles aprisionavam, né, não sei se essa palavra é correta, mas aprisionavam num determinado local que eles chamaram de, quer dizer, que a denúncia chama esse local de campos de concentração, com 80 mil muçulmanos, de um ramo específico ali, né, um ramo específico dos muçulmanos, né. E o que eles faziam? Essas pessoas eram colocadas nessa fábrica para trabalhar, né, nessas fábricas para trabalhar, e aí houve essa denúncia, né. A China, o que ela diz nessa denúncia? Ela diz que esses lugares onde estão esses muçulmanos, na verdade, são centros de formação profissional que visa gerar empregos, né, que essas pessoas tenham empregos, e combater ao mesmo tempo o extremismo muçulmano. Então é uma explicação bastante esquisita, né? A gente sabe que tem, né, esse trabalho escravo, né, na China, que as condições são péssimas, né? E na Índia também é assim, infelizmente. São dois países que, por terem uma população bastante grande, uma população migratória, né, da zona rural para as cidades, eles têm uma abundância de mão de obra que no princípio não era qualificada, né? Então é um trabalho escravo desse, como é escravo mesmo, que não se paga nada ou que você paga pouquíssimo, né? E as condições são terríveis. Desculpa, eu confundi. Esse trabalho escravo dos muçulmanos são em várias indústrias variadas, né? Que prestam, que fazem a manufatura para essas grandes empresas, essas 80 grandes empresas. Outro escândalo foi a da Foxconn, né, que é essa aqui, que é a empresa que eu queria falar. Então, essa Foxconn, o escândalo dela foi o índice de suicídio dos trabalhadores, né? Então, a China, ela não é aberta, né, com relação às suas políticas, a gente sabe disso, e a gente está vendo isso aqui mais uma vez, né, na pandemia. Então, ela não é muito aberta, né? Essas coisas são descobertas, muitas vezes são descobertas por jornalistas, né, ou por ONGs, né? Essa da Foxconn concretamente foi por uma jornalista do The Guardian, que se infiltrou lá na fábrica, né, e viu como era tudo. A do anterior, do trabalho escravo dos muçulmanos, foi uma ONG que fez um relatório e denunciou, né? Então, esses dos suicídios, o que essa jornalista viu lá dentro, né? As péssimas condições de trabalho, sem dúvida nenhuma, motivos, né, pelos quais tinha um grande índice de suicídio, porque, claro, a China fala que teve 10 suicídios, mas se sabe que esse número com certeza não é real, né? Porque a China não vai abrir, né, toda o seu estilo, né, de levar a economia, né? Então, primeiro, as fábricas nessa fábrica tem péssimas condições de trabalho. Depois houve muitas promessas de melhorias, né, dentro daquele espaço. São 400 mil empregados nessa Foxconn, né? A Apple é uma das principais compradoras, né, desses produtos, dessa empresa. O próprio presidente da Apple foi até lá, visitou essa indústria e falou com o corpo diretivo. O corpo diretivo se comprometeu a implementar mudanças que até hoje não implementaram nenhuma, né? E depois as pessoas que trabalham aí, esses 400 mil empregados, eles quase que moram dentro dessa empresa, né? Eles são quartos, né, em que vivem 7 pessoas, são quartos pequenos que vivem 7 pessoas. Bom, são situações assim absolutamente desumanas. Tem fotos disso, né, eles têm fotos e comprovações. Por isso que a gente pensa, né, por que ela está na ONU, né? É evidente que se tem uma coisa que não é ali muito prezada, é o ser humano enquanto ser humano, né? Quer dizer, a coisa econômica fala muito mais alto, né? Também tem, além disso, dentro dessa fábrica, como acontece em outras, tá? Já isso daí não é tão específico da China, mas enfim,
que também causa suicídio em outros lugares do mundo. É a mesma problemática de você pedir um alto índice de produtividade para o seu colaborador, né? E a gente tem um limite, o ser humano tem um limite, né? Não é máquina, né? Então a gente quebra, né? Em qualquer lugar do mundo e na China também. Mas na China tem todos esses agravantes, né? De condições de trabalho que nunca são melhoradas, de condições de moradia. É um exército, né? 400 mil. E isso continua, tá? Houve essa denúncia, acho que foi em 2008 por aí, mas continua até hoje, a mesma problemática, tá? Ninguém fechou a fábrica, nada disso. Continua lá e a China continua na ONU tranquilamente, né? Então isso é um problema, né? O problema das fábricas na China, que se sabe que são absolutamente inumanas, né? Essa jornalista, ela fala, eu fiquei lá, né, trabalhando, fui vendo, né, que não parece gente, né? Você não vê um sorriso, você não vê nada, parece máquina, né? São pessoas, ela falava, parecem pessoas que não têm alma, né? Assim, pessoas completamente esvaziadas, né? A gente consegue imaginar, né? Tem foto, bom, assim, é triste mesmo, né? Mas o mundo inteiro sabe e ninguém faz nada, né? Então não tem retaliação, não tem nada, né? Assim, só assiste, né? Só assiste. Bom, então isso é uma primeira coisa, né? Outra coisa com relação ao investimento da China em infraestrutura, né? Por exemplo, para vocês terem uma ideia, a China, ela investe em infraestrutura em Angola, porque a gente sabe que é um país completamente destruído, que nunca consegue se reerguer, porque vive guerra civil e agora deu uma parada, mas é muito complicada, a situação lá política bastante delicada e instável. Então, claro, um país nessa situação, como é que ele pode crescer economicamente para depois investir no seu próprio país, na infraestrutura, né, gerar empregos, etc. Não, a gente tem muita corrupção, a gente sabe que na África tem muita corrupção. Então é uma questão complexa de Angola como de outros países da África. Só que Angola tem muito petróleo, muito. Então a China, em troca do petróleo, investiu, né, tem investido na infraestrutura de Angola. Só que o que a China faz, né? Em vez de ela empregar angolanos, né, pessoas que são do país, né, porque daí além de que você gera emprego no país, ajuda o país a crescer economicamente, você transfere tecnologia, né, você capacita aquelas pessoas para um trabalho daquele tipo, né, de pedreiro, do que seja, de tecnologia. Ela não transmite nada disso, ela leva os chineses para lá, né, que se diz que são presos, né, isso eu não sei se é comprovado, mas que são presos, presos, né, da China, que eles pegam para fazer essa construção em infraestrutura, né? Então, você vê que é complicado, né? Então a gente pensa, bom, a Angola vai ter uma infraestrutura muito boa, mas não vai ter tecnologia, né? Porque a China quer fluxo de tecnologia do país para a China, mas não transferência da China para o país, né? Então são acordos bilaterais mais ou menos, né? São acordos quase unilaterais, né? Porque de fato o país permanece nas suas condições de desemprego e de desenvolvimento econômico, né? Bom, passando agora para a situação do Covid, né? Bom, o Covid, ele não é uma novidade na China, né? A gente sabe que já teve, né? Teve o SARS, né? Que teve esse surto que tem a mesma origem, né? Tanto que a gente fala agora do novo coronavírus, foi em 2002, teve o SARS, tem a mesmíssima, todos os mesmos sintomas, os mesmos problemas respiratórios que a Covid. Já em 2002 já se viu que era pelo assunto dos mercados abertos, né, chineses de animais silvestres. De fato, se pensa que era um morcego ou algum outro animal ali que transmitiu. E na época, mesma coisa, né? Se demorou para ver que poderia espalhar, né, a SARS. Morreram 800 pessoas no mundo, né? Porque se espalhou pelo mundo. E agora de novo, né? Então, quando teve a SARS,
o que aconteceu em 2002? Os chineses, o presidente ali, né, os políticos chineses, decidiram fechar, né, essas feiras, né, de animais silvestres. Né? Tudo isso surgiu por conta da pobreza da China, né? Não tinha dinheiro para comer e começou a matar esses bichos e começou, né, a vender, né, fazer negócio com isso. A China foi conivente, teve esse problema em 2002. Aí passou o tempo, né, como a gente sabe, se abriram de novo esses estabelecimentos e aí voltou, né, voltou o nosso Covid-19, o novo coronavírus, né, que tá toda essa confusão. Tá toda essa confusão. Desculpa que tô com um problema aqui na internet, então tá falhando algumas vezes. Bom, então o Covid já causou alguns problemas, né, com os Estados Unidos, né, da China com os Estados Unidos. Eu já falei, né, quando eu falei dos Estados Unidos, então eu não vou aqui repetir, mas tem toda uma questão da relação da OMS com a China, que foi motivo da reclamação dos Estados Unidos e da decisão do Trump, que a gente não sabe ainda se vai para frente ou não vai, mas ele deu lá a canetada de não investir, não dar mais dinheiro para a OMS por conta disso, né? Então, o que a gente vê, né, é que deve ter algum conluio aí mesmo da China com a OMS nesse assunto, né? Por quê? Porque no fim de 2019 já tinha esse pesquisador, esse médico, desculpa, que tinha já entrado em contato com o Covid, com o coronavírus, né, com esse novo coronavírus, e ele falou para o governo chinês que isso tinha acontecido. E o governo chinês, ele sabia o que ia acontecer, porque é praticamente o mesmo, né? Mutações evidentemente, mas é o mesmo estilo da SARS, ele já sabia, né, como é que ia ser essa epidemia, comunicou ao governo chinês, e o governo chinês fez com que ele assinasse um documento, depois que ele proclamou, né, que tinha esse vírus à solta, que era mentira, que era tudo mentira que ele tinha falado. Né? Então o médico assinou e a gente sabe muito bem que esse médico faleceu por conta do coronavírus, né? Por conta do contato que ele teve. Depois, em janeiro, a OMS falou que a China, né, não encontrou indícios de que havia transmissões desse vírus de humano para humano. Né? Então a OMS de mão dadas com a China. Então no dia 9, né, de março, a OMS declarou, a China, né, declarou que o vírus estava controlado, né, e a OMS ratificou, né, falou que esse vírus não ia nos vencer, né, não ia nos dominar, visitaram lá, né, a China, elogiou a China, como ela estava conseguindo lidar com toda essa questão do vírus e tudo, né, dia 9 de março. Então, no dia 11 de março, então, a OMS declarou que havia uma pandemia. Gente, não dá para entender, né? Olha, realmente, algum dia a gente vai entender os bastidores de tudo isso, né, da China, né? Então, em 11 de março, em 9 de março, 11 de março, bom, mesma coisa praticamente, né? Já tinha 10 mil casos do coronavírus. 10 mil casos, né? E a OMS titubeando. Então, o que aconteceu? Entre a omissão da China em declarar abertamente a existência desse vírus, né, entre a conivência da OMS, e além disso, quando a OMS declarou uma pandemia, teve uma série de contradições em protocolos de como agir. A gente lembra muito bem. Hoje a gente tira sarro, né, com máscara, sem máscara. Tem 1000 memes por aí sobre pronunciamentos da OMS, né, porque era tudo muito contraditório. Bom, ainda tem coisas contraditórias, né? Então, tudo isso, né, causou atraso em implementações de governos. Né? A gente viu o que aconteceu com a Europa, né? A gente viu o que aconteceu com a Itália, com a Espanha. Né? Por quê? Porque foi difícil, né, você pegar a rédea do assunto e já estava lastrado, porque é uma rápida transmissão. Então, juntou aí tudo isso, né? Tudo isso. Então, agora, a gente já está no mundo em 400 mil mortes, né? Quando era SARS em 2002 foram 800 mortes. A gente tem todo um problema de recessão global, né? Aqui no Brasil, o Paulo Guedes recentemente, acho que foi essa semana,
Ele não é a primeira vez que ele fala isso, né? E também ele não é só aqui no Brasil que se fala isso, né? Que dependendo de como é a saída econômica do país, em vez de a gente estar numa recessão, a gente vai estar numa depressão, né? Que é mais profunda e demora muito mais para a gente sair, né? Então é todo um caos mundial, né? E aí, quando foi 19 de março, a OMS ela começou a criticar os países que estavam acusando a China de ter espalhado o vírus, né, pela proliferação do vírus. Dá para entender, gente? Dá para entender isso? Como assim? Ela não foi responsável? Não foi ela que se omitiu? Né, com a conivência da OMS, né, que demorou para falar, né, declarar uma pandemia, que demorou para ver protocolos, né, e está tudo atrapalhado até hoje, está ali de mão dadas com a China. Bom, é toda uma confusão isso daí, vamos ver como é que vai acabar. Mas tudo isso para quê, né? Para a gente ver o poder que tem a China, né? O dinheiro fala muito alto, né? É uma influência incrível em pouco tempo, né? Incrível em pouco tempo. A China está, claro, com todo esse plano, essa estratégia econômica, tudo que ela quer mesmo é quebrar a hegemonia dos Estados Unidos e ficar ela com essa hegemonia, né? Sem dúvida nenhuma. Ela ainda não tem o poderio militar que tem os Estados Unidos, então, enfim, mas ela está aí se mexendo e tem alcançado território, né? Agora tem se falado que a nova Guerra Fria, né, entre os Estados Unidos e a China, antes era Estados Unidos e Rússia, né, pelo domínio, né, da economia mundial e militar, né, não só a economia, mas militar, né, preponderância. Então, assim está se fazendo a história, né. Bom, e não sei também se as sanções que o governo americano está querendo fazer com relação à China, sanções comerciais, né? Aumento de impostos, barreiras de importação, exportação, etc. Não sei se vai se efetivar, porque na verdade já seria uma simbiose, né? Quer dizer, um depende do outro para viver. Então, não sei como é que vai acabar isso daí, mas provavelmente vai continuar tudo como está, porque eles precisam um do outro, né? Um é um grande exportador e o outro é um grande importador, né? Então, eles dependem um do outro. Bom, então fechado esse capítulo da Covid. Índia. Bom, então essa semana teve um choque na fronteira, né, da China com a Índia, na região da Caxemira, onde teve morte dos dois lados, né. A situação da China com a Índia é delicada, né, pelas fronteiras, né, que pela fronteira são quase 3.500 quilômetros de fronteira da China com a Índia. Então vocês imaginem o que não é isso, né? E tem ali, claro, toda uma luta, né, para invadir uma fronteira do outro, né, expandir o seu território, né? Então a Índia acusa a China de não respeitar ali as divisas feitas na época da colônia britânica, né, do Império Britânico, né? E os dois países são os países mais populosos do mundo, são os países que têm um maior número de pessoas no exército, que têm mais armas nucleares. Então, são países que têm um certo poder, mas que estão ali também, tem uma instabilidade, principalmente nessa área da Caxemira, né? A Caxemira é uma região que ela é disputada pela Índia, pela China e pelo Paquistão, né? O Paquistão era um pedaço da Índia que se independizou, né? E quer ainda abarcar essa região da Caxemira, que pertence à Índia, né? Tá no norte da Índia. Então tem uma disputa aí entre os três. Então, muitas vezes a gente escuta, infelizmente, problemas na Caxemira, né? Os problemas na Caxemira são por conta disso, né? Desses três países quererem a posse dessa terra, né? Bom, depois também a Índia acusa a China de ajudar o Paquistão em questões de armamento, né? Armamento nuclear, de passar tecnologia para o Paquistão e tudo. Então, esse assunto que surgiu agora, né, que preocupa o mercado financeiro, né, investidores, né, quer dizer, a China é uma
grande produtora de tecnologia, né, a principal fonte dela econômica, né, a produção de tecnologia. Então, quer dizer, todos os investidores ficaram preocupados com isso, mas é uma situação que já existe há muitos anos, né, não é uma coisa que apareceu agora, né, uma coisa que sempre está, mas agora sai na mídia, né, são essas coisas que acontecem no mundo sempre que a gente ignora, e quando aparece uma notícia a gente acha que é novidade, mas não é. É uma questão histórica bastante antiga, né? Bom, gente, o que eu tinha para falar sobre a China era isso. É claro que tem muito mais coisas por aí, né? A gente vai escutar falar por um bom tempo dela ainda, mas eu acho que são pontos importantes da gente ter em conta na hora de formar nossa opinião, né? Todo esse investimento da China em países em desenvolvimento, né? Na África, o mundo árabe, as Américas, né? Que são campos aí deixados por países, né? Do Ocidente que se desentenderam, né? Da sorte, né? Desses países, e a China aproveitou o vácuo, né? Para ali estrategicamente avançar economicamente no mundo, né? E toda essa influência que ela tem em organismos internacionais que pregam, todos eles pregam a dignidade humana, sem exceção, todos eles pregam, né? A ONU, todas as suas ramificações, né? A OMS, a Unesco, né? A agência com relação à agricultura e alimentação e tal. Então, ela tem uma grande influência, né? Quer dizer, está aqui, né? Na OEA como observadora, financia, né? Dá dinheiro para o BID, né? Para o Banco Interamericano de Desenvolvimento, quer dizer, ela tá aí mesmo, né? Tá aí mesmo e vai continuar, né? Você vê que ela tem, assim como os Estados Unidos, uma origem bélica, né? De disputa pelo poder bastante arraigado. É um país que não, que por mais que diga que é livre, ele não é, né? Ele não é democrático, ele não preza pelos seus cidadãos, né? Então, ali é uma ditadura, né? A China é uma ditadura, né? Uma ditadura que se reveste de democracia, né? De tudo. Mas, quer dizer, é para inglês ver, né? Porque a gente sabe que não é assim lá dentro, né? A gente não sabe nem metade da história do que acontece lá, evidentemente. Mas que ali não é um espaço livre, não é, né? Não tem liberdade religiosa, não tem nada lá dentro, né? Então, tem a religião, que é a religião do partido comunista, que eles têm lá, é uma religião mesmo, derivada da Igreja Católica, mas que não é católica apostólica romana, né? É do partido. Então, é toda uma situação bastante complicada, inclusive com os Estados do Vaticano e tudo, né? Então, mas esse é um outro capítulo, né? Então, o que eu tinha para falar para vocês da China é isso. Bom, hoje a gente termina essa série que eu intitulei O Mundo ao Redor, que é para a gente olhar, né, para grandes organizações e países, organizações internacionais e países, para a gente pensar mesmo, né, querer aprofundar, não só estar ao dia, né, do que acontece, mas também saber que a gente vive num mundo que é totalmente interconectado, né, globalizado. Então, acho que isso ajuda a gente a pensar com menos superficialidade nos problemas que existem, né, no nosso país e no mundo, né? As coisas são mais profundas e intrincadas do que o que a gente pensa. Então, a gente viu, como organizações internacionais, a gente viu a OMS, a gente viu a OCDE, né, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a gente viu a ONU, depois a gente viu os Estados Unidos, a União Europeia e agora a China. E com a China, a gente termina essa série O Mundo ao Redor. Mas eu decidi que eu não vou parar com as minhas lives, que começaram como uma ideia da quarentena, assim como muitas outras lives, né? Uma superpopulação de lives. E a próxima série, eu gosto de fazer em séries, como vocês devem estar percebendo, a próxima série eu intitulei O Quarto Poder. Vocês sabem que o quarto poder é a mídia, né? Normalmente é intitulado, tem um filme bastante antigo que chama O Quarto Poder, que é com Dustin Hoffman, com John Travolta, que eu recomendo, assim, muito,
Vocês podem ver porque ali está bem retratado o poder de influência que tem a mídia, né, das nossas opiniões e no curso da história. Então a minha ideia é fazer algumas lives com relação a isso. Eu vou postar aqui no meu story, né, a programação, mas a minha ideia é começar falando sobre verdade, pós-verdade e fake news. Fake news, a coisa tá pegando, né, no STF. Então, vamos entender um pouquinho sobre isso, né? Então, essa vai ser a minha primeira live, vai ser a live da semana que vem, dessa nova série sobre o quarto poder. Depois eu vou falar das grandes mídias, né? Mídias de massa, né? A Rede Globo e outros canais de televisão aberta. Vou falar sobre a imprensa, né? O Estadão e a Folha, principalmente. Vou falar das mídias sociais, o papel que elas têm também na formação da nossa opinião. E por último eu vou falar sobre Hollywood e Netflix, porque também são meios de comunicação de ideias, né? E também nos influenciam bastante. Vamos dizer, Hollywood assim, é uma fábrica ideológica, né? Surgiu também com essa ideia. Então eu vou terminar falando desses dois que são bem específicos, mas que é muito legal também, tá? Então vai ser uma série muito boa, eu tô animada, espero que vocês fiquem animados também, né? A ideia dessa série é promover mesmo uma reflexão, promover um aprofundamento em questões atuais, né? E na verdade é um estímulo a que a gente se envolva mais, né? Na primeira série, sobre reflexões sobre a sociedade, eu falava de um problema que a gente tem hoje em dia, não é só no Brasil que eu estou falando não, tá? É um problema mundial, que é uma falta de interesse nas coisas relativas à sociedade, né? A sociedade como um todo, eu enquanto cidadão, né? Se chama anomia social, né? E é uma praga, né? Uma doença social, né? Onde o cidadão se desentende das questões relativas ao seu estado ou ao mundo, né? Ele é uma consequência do mundo individualista em que a gente está, né? Você tá, eu tô, todo mundo tá, né? Então custa para nós querer colocar ali a nossa camisa de cidadão, né? E se inteirar e fazer parte mesmo, né? Fazer parte das decisões da sociedade, né? Porque o individualismo faz o quê, né? Ele faz assim, contanto que não me perturbe, faço o que quiser, né? Então, contanto que o governo não me perturbe, que as leis não mudem a minha vida, etc., tá tudo bem. Eu voto, né? Quando tiver que votar, o voto é obrigatório aqui no Brasil, né? Eu voto, mas depois eu me desentendo, né? Eu lamento com as notícias que eu escuto, mas também eu não me sinto responsável, né, pelo mundo em que eu habito, né? E isso é ruim, né? Uma sociedade apática, uma sociedade que tende a encolher, a regredir, né? Porque outros vão mandar nela, né? E às vezes tem intenções não muito boas. Então esse é o motivo também dessas lives, né? Da gente sair dessa anomia social, tá? É claro que eu coloco aqui as minhas opiniões. Vocês não têm por que pensar igual, evidentemente. É mais um estímulo à reflexão, mesmo a se envolver nos debates atuais do nosso mundo, certo? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês tiverem alguma colocação, podem me mandar aí por mensagem do Instagram, eu sempre respondo. Se tiverem sugestões de temas, coisas que vocês queriam que eu abordasse, só falar, tá? Só escrever. E eu tô aberta, tá? Foi muito bom estar com vocês aqui nessa série. Eu espero que vocês tenham gostado. E espero que vocês queiram participar também da próxima série, tá? Como sempre, vai estar tudo no YouTube, no canal da Koiné, Koiné Ética Social e Cultura Organizacional. Vocês podem acessar lá e assistir as lives, estão todas lá. E também, aproveitando, eu tô fazendo essa série pelo IGTV sobre a ética e a estética, né, que procura refletir justamente sobre quem é o ser humano e tem como lema, né, que não há nada mais belo do que o homem virtuoso. Então são séries de
curta duração, 15 a 20 minutos, cada semana eu lanço às terças-feiras. Só que eu estou com um problema de carregar esses vídeos no IGTV. E é um problema no Instagram, né? Então eu estou subindo para o YouTube. Eu estou lançando toda semana, mas ela está lá no YouTube, assim que o Instagram resolveu seus problemas técnicos, né? Seus erros, seus bugs, né? Com relação ao IGTV, eu vou colocar no IGTV, mas por enquanto fica lá no YouTube, vocês acessem. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve ali no meu canal. Vocês sabem que eu estou com uma meta de chegar a 100 inscritos. Eu ainda não impulsionei a divulgação do canal, mas vocês que me assistem podem ir lá e se inscrever. E se gostarem das lives, também divulgar aí para sua rede de contato, seus amigos, seus parentes, tá bom? Então, bom fim de semana para todo mundo. Então, na quinta-feira, às 19 horas, a gente se vê. O tema da próxima live é a verdade, a pós-verdade e fake news, tá bom? Tchau, tchau!